Um salve para você que mais uma vez nos acompanha no conhecimento necessário, esse lugar muito incomum, devotado àquilo que há de mais exótico, o conhecimento. Ao meu lado hoje, mais uma vez, André Moura e eu sou Roger Ribeiro. André, seja bem-vindo. Muito bom ter você aqui, num dia que a gente vai falar um pouquinho sobre essa PL tão polêmica, a 399 de 2015, que busca regulamentar o uso da cannabis para fins medicinais. É isso aí, André. Boa noite. É mais uma vez um prazer estar aqui. Lembrando, pessoal que está assistindo, se inscrever, comentar, compartilhar, que é muito importante para a gente acompanhar o desenvolvimento do nosso conteúdo. E para a gente poder conversar um pouquinho sobre esse tema, nosso convidado de hoje é um cara que tem uma ampla experiência enquanto liderança sindical, um cara que já passou por várias questões na vida, um empreendedor, e que no final se viu de frente a um enorme problema, e ao se relacionar com esse enorme problema, acabou se tornando hoje presidente da Associação Santa Cannabis. Eu falo com Pedro Sabaciauskas, espero ter falado correto sobre o nome dele, que vai nos explicar um pouquinho do que é o PL, do que é a associação, as associações, o que está envolvido e toda essa questão que gira em torno do uso farmacológico da cannabis. Pedro, seja bem-vindo, muito obrigado por atender o nosso convite. Pô, Roger, eu que agradeço a você e ao André, esse espaço tão importante para a gente nesse momento tão importante, né, que a gente está vivendo com a causa da cannabis, e todo espaço é bem a gente tem que estar preenchendo, e então em nome de todos os associados, voluntários, diretoria, eu agradeço esse espaço aqui para a gente trocar essa ideia. Nada, que isso, só a gente pode agradecer. Essa ideia é extremamente importante do nosso projeto, e eu acredito que quem nos acompanha vai demonstrar aí um enorme interesse, porque muita gente quer saber mais sobre esse tema. E para você que está sempre aqui conosco, não esqueça de dar um like, de compartilhar esse vídeo. Para você que nos conhece pela primeira vez, se inscreva no nosso canal, muita coisa legal você vai receber de informação. André, você quer começar a bateria de perguntas? Por favor. Então vamos lá. Então, Pedro, antes da gente entrar na PL em si, conteúdo, o que é a lei, fala para a gente sobre o que é a Santa Cannabis. Por onde começou? Pelo que eu vi, vocês produzem muita coisa, ajudam muita gente. Então, explica aí para a gente qual que é o objetivo. André, a Santa Cannabis nasceu de uma necessidade pessoal da minha avó, que tem Parkinson, e durante 8 anos ela ficou tomando remédios alopáticos, e aí a gente veio atrás do meu filho, eu fiquei sabendo, via muito pouca coisa, assim. Aliás, eu sabia que a cannabis não era nenhum bicho de 7 cabeças, mas eu não sabia que ela curava desse jeito, eu sabia que fazia bem para muita gente, para alguns amigos meus do surf e tal, ficavam bem, mas não sabia que tinha esse grau de cura com uma doença grave como o Parkinson. E aí meu filho veio com a ideia, a gente resolveu dar para minha avó, contratou um médico, o Dr. Pedro Pierro, em São Paulo. O Dr. Pedro Pierro deu uma aula para a gente, inclusive para minha avó e para minha tia, e dali para frente minha avó perdeu o preconceito e começou a usar. E aí em 3 dias a gente viu o resultado, a gente não falou, não pode ser. Em 1 semana esses resultados aumentaram muito, assim, a pele da minha avó melhorou. Tem imagens na internet do antes e depois dela, Dona Edna da Santa Cannabis, só procurar lá para confirmar o que eu estou falando. E aí a gente falou, cara, não é possível que pode ser, que é nesse nível a coisa. Então eu peguei e falei, olha, já tinha um histórico com a associação, sabia como funcionava, sabia que era um direito, a associação é um instrumento civil de pessoas se organizarem e tentarem mudar uma regra da sociedade ou criar uma regra nova, né? E em cima disso eu falei, bom, vamos em frente. E atrelado a isso, o artigo 170, bom, agora eu não lembro o nome do artigo, mas o artigo fundamental de direito à saúde da Constituição, que também nos dá esse respaldo de falar, bom, temos aqui um instrumento legítimo, temos aqui um Código Brasileiro de Leis nos respaldando, vamos em frente. E aí a gente começou a fazer esse trabalho e começou a acolher pessoas que
tinham necessidade de indicação para o uso. E aí foi uma loucura, né? Porque a gente viu que a gente acabou não só atendendo o paciente, mas atendendo também profissionais que querem trabalhar nessa área e não sabe aonde, né, buscar ajuda, porque não tem regra, não tem um lugar seguro. Então, a gente é um lugar seguro tanto para paciente como para profissionais de todos os tipos de profissão, para se estruturarem, treinarem e não ficarem para trás desse mercado que está acontecendo no mundo inteiro. Pô, Pedro, muito bacana. Eu ia entrar agora já contigo na questão do texto em si da PL. Mas você comentou aqui o fato de vocês darem, então, um apoio, educação, né? Vamos falar assim, vocês dão um apoio educacional, um apoio de esclarecimento, tanto para pessoas que possam vir a se beneficiar, quanto para profissionais que estão buscando alternativas que, através dos tratamentos terapêuticos convencionais, não estão conseguindo encontrar. É isso mesmo, Pedro? Vocês oferecem esse suporte para quem precisa de ajuda e para quem quer dar ajuda e não sabe como fazer? Exatamente, Roger. A gente foi aprendendo isso organicamente, né? Não foi um propósito. A gente nasceu para atender paciente. E aí, esses pacientes, eles acabavam... A maioria é aquela pessoa que já foi em todo lugar e não tinha mais aonde ir. E a gente começou a ajudar ele a ter acesso ao óleo, acesso a um profissional que indicasse o óleo. Aí, logo depois, a gente começou a atender aqueles pacientes que já plantavam, já faziam óleo, mas não tinham autorização judicial. E aí, a gente começou a ajudar com HC. Então, hoje, a gente também ajuda a tirar o HC das pessoas que já plantam, já fazem seu óleo, mas que ainda correm risco perante a lei. Aí depois veio, só que para fazer isso a gente tinha que ensinar a plantar, ensinar a fazer extração para aqueles que queriam plantar em casa e queriam ter o HC e queriam ser independentes, porque é um remédio natural. Então a gente começou a atender essa demanda. Olha, vamos ensinar a plantar, ensinar a fazer a extração para que não seja dependente nem da associação, nem de outra empresa. E aí depois, e junto com isso começou a chegar profissionais. Olha, eu estudo farmácia, eu estudo biologia, eu estudo jornalismo, e eu quero participar disso, é uma coisa que me encanta. A gente falou, e a gente vai tentando achar projeto para essas pessoas que chegam para estruturar, né? Porque é um mercado novo que está se desenhando, e a gente, como associação, não é só de paciente, eu acho que é do mercado todo que quer se estruturar. Então a gente cria oportunidades que essas pessoas nadem na frente, para quando esse mercado abrir, eles estarem prontos, de braços abertos para receber o que vem, porque vai ser uma enxurrada de possibilidades e de oportunidades. Fala para a gente um pouquinho também, Pedro, o que é o óleo? Muita gente está acompanhando e não sabe exatamente o que é o óleo, quantas pessoas vocês, nesse exato momento, auxiliam e quais são os principais problemas que são levados até vocês que o óleo ajuda a tratar. Olha, o óleo é o óleo de cannabis, um óleo terapêutico de cannabis. A cannabis, ela tem mais de 3.000 genéticas. Então, cada genética, você tem a índica, você tem a sativa, você tem a ruderalis, né? Você tem o cânhamo industrial, que é uma dessas genéticas e que produz fibra, que é outra genética, é também da família, mas é uma genética que dá plantas altas, de fibra. Então, você tem muitas quantidades. E esse é um dos problemas, colocar tudo no mesmo buraco, todo mundo encaixar tudo. Não, isso não pode porque é maconha. Se faz isso como se maconha fosse proibido. Isso que é pior. Porque maconha não é proibido. A gente tem que lembrar os políticos que dizem que maconha é proibido no papel e para interesses, né, diversos que existem. Porque ela não é proibida. Sinto dizer aos mais conservadores que ela não é proibida. O filho de qualquer conservador, se quiser, consegue maconha com um telefonema ou 2 telefonemas no máximo. Então, quer dizer, a gente tem que ser menos hipócrita, porque enquanto a gente não resolve o problema das drogas, a gente acaba não resolvendo o problema dos pacientes. E aí são 2 problemas mal resolvidos por causa de uma mentira. Mas, desculpa me emendar aqui, mas é que vem dessa cannabis que tem várias genéticas e vem da flor e da flor feminina, do pé feminino. O masculino não produz semente, poliniza e tal, mas o remédio, para ser uma flor bonita, medicinal, vem da flor. E essa flor ela pode ser rica em CBD, mais rica em THC, mais rica em CBG, mais rica em THCV, CBDA,
mais terpeno, outras menos terpenos, outras mais flavonoides, outras menos. Então você tem de tudo. E esse é outro problema, porque querem padronizar tudo no mesmo padrão. Só que para cada pessoa se processa de um jeito. Para cada doença é melhor mais CBD ou melhor mais THC. Não dá para cravar, ó, esse remédio aqui vai para a farmácia e vai atender todo mundo. Não vai. Isso a indústria quer empurrar, mas não vai. O resultado, o aumento de resultado vai ser quando a gente conseguir entender qual é a melhor genética para cada tipo de genética humana. Esse é o futuro da cannabis. É para lá que ela vai caminhar, na parte medicinal. E isso as associações sabem fazer muito bem. As associações têm know-how com isso no Brasil. Coisa que no estrangeiro já tem um padrão e existem também os seus know-hows de genética, mas voltado muito para o recreativo, para o medicinal. Eu acho que aqui a gente tem um laboratório, por incrível que pareça, muito forte, porque a gente está trabalhando com o jardineiro e o médico. A gente está ouvindo as duas pontas. O médico fala, esse paciente precisa disso. Jardineiro, você consegue produzir isso? Consigo. Então, a associação faz essa junção de inteligência, de sabedoria dos dois lados para entregar um remédio mais barato, de qualidade, que dá mais resultado, um resultado mais certeiro. Eu acho que esse é o grande segredo e que eu chamo de a jabuticanadeira. Eu acho que é uma coisa que, por enquanto o Brasil faz bem. Eu não sei por quanto tempo, se a gente vai conseguir manter isso. Pedro, só para reforçar, diz para a gente aí, não sei se você sabe de cabeça, quantas pessoas hoje só a sua associação está auxiliando? Hoje a gente tem mais ou menos 500 a 600 pacientes. Esse número muda muito, tá? Porque entra bastante, alguns não se adaptam, saem, ou outros vão para o remédio importado, ou vão para uma outra associação mais perto da sua casa. Então, o mercado está se equilibrando, assim, né? Então, mas em média, eu diria que são 500 pacientes das mais diversas patologias. O óleo da Santa Cannabis é muito conhecido para dor. A gente, fibromialgia, dor crônica, a gente trabalha com óleo com THC, que é bom, é um anti-inflamatório incrível, e agora a gente vai trabalhar com CBD também e outros canabinoides, como CBG, THCV. Essa é a ideia, né, de a gente conseguir chegar entregar mais para o médico ter mais certeza e ter mais possibilidade de tratamento com o paciente. As coisas mais, os casos mais, eu acho que dentro da Santa Cannabis a gente tem muita dor, muita fibromialgia, a gente tem Parkinson, Alzheimer, depressão, insônia, deixa eu ver aqui mais, paralisia cerebral, esclerose múltipla, síndrome de Tourette, síndrome de Dravet, tratamento de câncer para aliviar os sintomas da quimio e da rádio, é muito bom, para os enjoos, volta o apetite, o sabor metálico some da boca. Então, quer dizer, e às vezes a gente ouve relato do médico que fala, cara, é incrível, eu receitei para uma coisa e melhorou outras duas situações que a gente tinha. Então, por isso que é uma planta, e aí é outro problema, a gente está perdendo a oportunidade de estudar essa planta, porque a gente não tem legislação que deixe nossas faculdades, que são tão boas, né, as universidades federais, as privadas, as estaduais, formarem profissionais nesse ramo, estudarem, porque tem muita coisa para descobrir na cannabis ainda. Então isso é uma pena também, um desperdício de inteligência, né? Um desperdício dos nossos jovens que estudaram e estão ansiosos aí para descobrir coisa nova nessa onda verde que vem por aí. Muito bacana, cara. Fiquei muito interessado nessa cadeia de produção de vocês, mas eu vou passar a pergunta para o André, que é profissional de marketing, com certeza vai ter aí uma questão mais interessante do que a minha perguntar. André, vai lá. Então, entrando agora lá na PL mesmo, nesse momento que a gente está vivendo de polarização política, é um momento que a direita ganhou muita força, uma voz muito grande do discurso conservador. Existe uma chance dessa PL passar agora? Cara, eu acho que exige, porque é uma questão moral, né? E ano que vem é ano de eleição, cara. Então, ano de eleição pode-se tudo, muda-se tudo.
É um ano que muita coisa pode acontecer, diferente de outros anos, talvez começo de mandato, é mais difícil, cara, mas a gente está num jogo de político que é tão incerto que eu acho que até uma mudança de postura da direita pode existir. Aliás, já houve. Agora, na votação que ganhou de 17 a 16 para a PL continuar, né, no processo, ali teve votos de direita, teve parlamentares que tiveram que iam votar a favor, senão o partido ia expulsar, eles votaram contra. Então, quer dizer, existe uma tendência, e isso na política meio que se neutraliza, porque as pessoas vão ouvir a base, vão ouvir a opinião pública, vai ter o lobby do outro lado, né? O jogo precisa de dinheiro para acontecer, para fazer campanha. Então, quer dizer, eu não dou nada como certo, acho que vai ser uma grande adrenalina o próximo ano para a cannabis, e também para nós, associações, a gente é muito incerto. Por isso que a gente está, através da FACT, que é a federação, lutando junto para estar na mesa de negociação, para ter os nossos direitos que já estão aqui, até aqui validados, que são sérios e que está dando certo, porque a gente trata junto 30 mil pessoas. Então, quer dizer, não tem como dizer que não está sendo bem feito. E a gente pretende manter isso, brigar para manter isso e poder ter o reconhecimento do nosso trabalho como um patrimônio social, porque é isso que, no fundo, é isso que as associações são, fazem aquilo que o governo não faz. Né? Pedro, você tocou num ponto aqui bem interessante aí, através da pergunta do André, porque eu imagino que na esquerda, onde já tem até um número maior de eleitores progressistas, de uma base eleitoral que é voltada, inclusive, até pela defesa da descriminalização das drogas de uma forma geral, eu acredito que ali não haja resistência. E há também uma direita liberal que entende e que observa essas questões de forma muito parecida com essa esquerda progressista. E aí o ponto que eu queria que você tocasse é para o indivíduo conservador, o indivíduo mais conservador possível, que associa as coisas de uma maneira que foge um pouco. Esse PL, ele é voltado para o uso medicinal, não é isso? Não é uso recreativo, ninguém fica doidão com óleo, ninguém fica chapado, não é uma coisa voltada para o cara sentir prazer, enfim. Não afeta a moralidade nem do mais conservador dos cidadãos brasileiros. Né? É remédio. A gente está falando aqui de remédio, não é isso? De maneira nenhuma, é exatamente isso, é remédio. E isso foi muito bem explicado e discutido diversas vezes. Tanto é que esse comitê aí da PL, puxado por dois caras que tiveram muita coragem em épocas como essa, de peitar isso e levantar essa bandeira, que é o Paulo Teixeira e o Luciano Dutti. Esses caras, eles não fizeram essa lei como muitas que a gente vê ser feita aí, sentou na cadeira e escreveu, não. Os caras viajaram, foram nos melhores, foram na Colômbia conhecer vários cases da Colômbia, que é um país próximo da gente, latino, foram ao Uruguai, conversaram com gente do mundo inteiro, fizeram audiência pública, trouxeram cientistas de Israel para ser humilhado aqui muitas vezes por partidos de direita, sendo humilhado. Um cara que tem, sei lá, 3 mil pesquisas aí nas costas com cannabis, sei lá quantas mil pesquisas, mas sei que passa de 1.000. E ele foi humilhado aqui dizendo que não tem comprovação científica, porque você falar para um cientista que estudou e que comprovou que não tem comprovação científica é um verdadeiro... Não é nem falta de educação, é muito mais do que isso. É um insulto. E aí eles fizeram essa volta no globo, vamos dizer assim, perto que eles puderam falar, acho que isso aqui encaixa, e fizeram uma lei para medicinal e para industrial. Então, e aí tem uma outra questão, que eu acho que o industrial vai ser... As associações, como a gente havia falado aqui, só voltar um pouco, pode ser um boi de piranha para o grande mercado, pode, e eu acho que está sendo. Por isso que a gente tem que lutar para, pelo menos, garantir as nossas garantias que a gente já tem e não perder nenhuma. Mas o agro vai ser uma moeda de força para também... Porque o agro também, uma parte do agro está de olho nesse mercado. E hoje o governo tem os BBB ali, né, as 3 bancadas ali, bala, bíblia e boi. Pode ser que parte do boi venha
Então, quer dizer, eu acredito, do agro vem. Então, quer dizer, eu acho que tem muita água para rodar. Eu acho que vai ser um ativo político da próxima eleição. E estou bem otimista. Otimista com a lei que vai passar, mas eu não estou otimista com as garantias. Tenho medo, não é que eu não estou de medo, tenho medo que a gente sirva de boi de piranha mesmo, como eu e o Roger havia conversado ali no começo da nossa em off. Exatamente, a gente estava batendo aqui um papo aqui em off, e eu estava expondo algumas coisas que eu fui procurar antes da gente entrar na entrevista. A gente está tratando aqui de uma família de plantas que pode aparecer no mercado como um ótimo substituto do eucalipto para a celulose, um ótimo substituto do algodão na indústria têxtil. Quer dizer, é muito variado, e algumas indústrias no globo, de uma maneira geral, já estão usando na produção de goma de mascar, na produção alimentícia de uma forma geral. É um produto muito amplo, e aqui no Brasil a briga se concentrou justamente na questão das associações. A briga se concentrou no produto, que podemos dizer assim, tem um apelo moral mais forte, porque não se trata aqui de um produto voltado para a recreação. É um produto que tem mais apelo do que o restante da indústria. Se trata de remédio, né? Essa que a gente estava conversando. E as associações hoje fazem esse trabalho de ligar pessoas que precisam do produto a pessoas que podem receitar, trabalhar com o produto, a maneira de como produzir o produto, ou simplesmente para quem não tem condições de produzir o produto, de como adquirir. As associações fazem essas pontes de uma cadeia produtiva muito interessante. E aí, Pedro, eu queria te perguntar, fala um pouco da federação, como é que estão as associações, vocês estão espalhados no Brasil inteiro, é fácil acesso, as regiões conseguem ter acesso a associações, ou algo que está muito restrito ainda a alguns pontos do país? Não, as associações hoje elas cresceram de acordo com a necessidade desse público, desses pacientes que não tem onde buscar. Então, são 36 associações espalhadas no Brasil, se eu não me engano, já tem uma em cada estado, menos no Pará, se eu não me engano, mas quem está próximo atende, sabe? Se tiver algum estado que não tem, quem está próximo atende. Elas estão hoje sob o guarda-chuva da Federação das Associações de Cannabis Terapêutica, porque que defende que cannabis é remédio e não medicamento. Ela pode ser feita assim por associações e não só por grandes indústrias. A prova é que a gente já faz isso, e muito bem, diga-se de passagem. E essas 36 associações, elas nasceram com muita dificuldade, não foi fácil. Porque você imagina 36 associações, uma de cada estado, cada uma com sotaque, cada uma com uma política local diferente, cada uma com ideias diferentes, formatos diferentes, ideologias diferentes, mas foi um ganho e tanto, porque a gente conseguiu, na hora da dor, agora em tempo rápido até, deixar essas diferenças de fora e mirar em pontos em comuns. E isso é muito bom, porque nasceu de forma orgânica, diferente de muita federação que a gente vê, né, nasce de forma forçada e tal. Não, a FACT, ela nasceu organicamente, vindo de uma dor de todos, e conseguiu ter pontos em comuns. Então, a gente hoje consegue ter a capilaridade de mexer, de atacar. Por exemplo, agora a gente vai ter que fazer uma ação para ir nos deputados de cada estado e falar: olha, meu amigo, a gente está aqui no teu pé, se votar contra, nós vamos espalhar, e você precisa votar a favor porque você está errado. Olha aqui as verdades, de esclarecer quem quer ser esclarecido e desmascarar quem não quer ser esclarecido, quem usa jogos, às vezes, um tanto quanto sujos e tal. Então, acho que agora as associações têm esse papel, que é muito mais do que cuidar de paciente, que é fazer com que a política local veja esse trabalho, que a política nacional enxergue. Sendo uma federação, a gente faz questão e pode exigir que a gente tem que estar na mesa de negociação porque vai ter que ter uma mesa de negociação, uma hora esse mercado vai ter que sentar para conversar. Assim que a gente tiver uma lei aliás, e aí é outro problema que eu queria apontar, as associações só existem porque o governo não fez o papel dele, e a gente faz o papel dele. E aí a consequência disso mostra um descontrole total. E o mais certo seria o quê? Um governo humano, um governo inteligente, um governo que realmente valoriza
o seu país e as pessoas que vivem, o povo desse país, enxergaria as associações como uma grande oportunidade. Olha, a gente faz sem ser liberado, sem ter estrutura tecnológica, científica e dinheiro, a gente já faz tudo isso. Vamos aproveitar isso, aproveitar essa capilaridade e investir, fazer essas associações se coligarem com universidades e gerar nossa riqueza intelectual, gerar emprego no campo, gerar agricultura familiar, tecnologia, ciência, estudo para a gente, né? E quanto que isso moveria a economia do país? Então, quer dizer, é uma grande burrice virar as costas para o que as associações fazem, o potencial que a gente tem de capilaridade, de conhecimento, de know-how e de estruturas de profissionais que estão em volta das associações, que são os mais diversos. André, antes que eu monopolize aqui o nosso convidado, você tem mais alguma pergunta? Manda lá. Então, Pedro, no caso da PL ser aprovada, da gente finalmente ter esse direito garantido por lei, ter uma lei específica regulamentando isso, em que pé que fica a discussão da descriminalização das drogas? Porque eu acho que se a gente já tivesse tido essa conversa sincera sobre as drogas, a gente nem precisava estar conversando sobre a liberação para o uso medicinal. Então, como a gente está fazendo o caminho contrário, depois dessa liberação, onde que fica essa conversa? Em que pé que ela fica? Olha, André, é justamente essa leitura, né? A gente a gente é tão hipócrita que a gente só está tendo essa notícia porque está curando gente. Porque se não tivesse curando gente, a gente não conseguiria nem ter essa conversa. Então, quer dizer, a gente tem que esfregar na nossa cara, olha aqui, olha como vocês estão errados. E agora, por uma questão de necessidade e de saúde, claro que o primeiro tema tem que ser medicinal. Porém, ele está ligado diretamente à questão de drogas no país, à questão de lei de drogas no país. Porque não vai ter como desvincular a partir do momento que se reconhecer que a cannabis é um remédio, que a cannabis é uma fibra, que a cannabis é um cosmético e que a cannabis é um alimento, está provado que a cannabis não é droga. E se a cannabis não é droga, por que está todo mundo preso lá por causa de maconha? Todo mundo que está preso por causa de maconha tem que ser liberado, não é mais droga. Né? Então, quer dizer, existe todas... E isso é um medo também que tem por trás, porque a cannabis, a maconha, aliás, a droga, não a maconha, a droga como geral, e que a maconha está lá no meio, e isso é um grande problema, um remédio está no meio das drogas e gerando morte, gerando jacarezinhos e tal. Tem que tirar a maconha desse lugar, ela é sagrada demais para estar num lugar desse. E isso é uma hipocrisia, porque se fala de cannabis, voltando no começo que eu falei, a gente fala de cannabis como se ela não fosse proibida, agora a gente está provado que é um remédio. Então você não resolve nem o problema de ela ser proibida, nem do remédio. Você está lavando a mão para dois problemas e falando, não, é droga, vai continuar assim e o tráfico vai continuar rolando. Só que o tráfico sustenta uma coisa que a gente não vê, né? Porque a gente vai saber aonde que esse dinheiro do tráfico vai parar. Existem indícios que vai parar na política, grandes indícios que vai parar na política, ou em igrejas e tal. E você tem aquilo que o tráfico gera que a gente vê. Então, vamos supor, se você tiver aí 40% das pessoas, eu não sei se não estou chutando, eu acredito que pode ser mais, chutar 30%, vai, 30% das pessoas que estão presas com maconha fossem liberadas, 30% a menos de trabalho, 30% a menos de trabalho, 30% a menos de advogado, 30% a menos de promotor, 30% a menos de carcereiro, de escrivão. E existe uma profissão real, um establishment real que vive com essa questão da droga, e em real que a gente nem sabe o tamanho, e gerando o quê? Gerando guerra, gerando problema que quem vai preso. Se você pegar uma rua de São Paulo, às 3 horas da manhã, e pegar um negro com uns 20 gramas de maconha, é traficante. Se pegar um branco dentro de um carro na mesma rua, às 3 horas da manhã, é usuário. Então, quer dizer, tá tudo errado. E aí tem muita gente presa lá, a gente teve a Cannabis Affair, que teve a ministra falando, e a gente foi estudar o tema, eu estava envolvido. Tem muita gente lá que nem pena tem ainda, nem apenado foi.
estão lá esperando para ser apenado não sei quanto tempo, por causa de 2 baseados, por causa de 3 baseados. Então, quer dizer, ela tem toda uma ligação, só que como nós somos um país hipócrita, a gente tem que ir pela emoção, convencer as pessoas na emoção. E convence, porque tem muito evangélico tomando óleo, tem muito policial tomando óleo para se curar, ou família de policial, militar, civil, federal, que tomam óleo, porque precisam. E tem que tapar, porque a dor dentro da família é muito maior. Entende? Então, quer dizer, infelizmente, a gente vai aprender pela dor e não pelo amor. Pô, Pedro, você tocou aqui em vários pontos aí que me afetam na minha vida pessoal. Eu sou filho de um ex-policial, neto de outro ex-policial. Hoje, sou professor dentro do sistema prisional e socioeducativo. Então, vejo uma parte grande do seu discurso de um ponto de observação muito próximo do problema. E é uma outra questão que me toca bastante. Recentemente eu perdi a minha avó, e a minha avó sofria com dores crônicas, minha avó materna, e a medicação dela, não vou nem citar para não fazer publicidade para a indústria farmacêutica, me fazia gerar um gasto mensal de em torno de R$ 200, mais ou menos, no pico, com uma única medicação, que não resolvia, ela continuava sentindo dor e essa dor continuava progredindo. E aí eu vou te fazer uma pergunta, dessa última questão, você que durante um bom tempo trabalhou junto aos motoboys, numa ação, uma ação sindical, como você estava conversando comigo fora do ar, vai entender bem essa pergunta. O óleo é acessível ao indivíduo que sofre com esse problema? Essa que é a questão. Tem como as pessoas das mais variadas camadas de consumo no Brasil ter contato com óleo e se beneficiar desse produto? Tem. Os acessos são os acessos legais, é só para quem tem grana. O acesso de comprar na farmácia, que já tem, na farmácia já tem cannabis com THC, que é o Mevatil, há 5 anos. Então, quer dizer, olha a hipocrisia, tem cannabis com THC na farmácia. Mas para quem tem dinheiro, para quem tem um médico que receita, porque os médicos, agora não, graças a Deus estão democratizando a questão dos médicos, vários médicos estão receitando, e isso caiu o preço da consulta, mas no começo só tinha quem tinha dinheiro, que pagava um bom médico e que ia na farmácia comprar um Mevatil a R$ 2.500, R$ 2.800, R$ 3.000. Agora tem um brasileiro que custa R$ 2.200 na farmácia. Para essas pessoas sempre vai ter uma solução. Para a galera que não tem grana, você tem vários caminhos. O primeiro, o correto, o caminho correto, e que a associação pode ajudar, se a pessoa não tiver dinheiro, a gente pode ajudar, é a pessoa plantar em casa e fazer seu próprio óleo. Dá para se fazer o óleo de cannabis. Primeiro, você precisa ter acompanhamento médico. O médico, a gente descobrir qual é a genética para a tua doença. Lá você vai ter a tua genética e a partir do momento que você plantar a primeira planta, você vai tirar a clone dela e nunca mais vai te fazer faltar remédio, vai te faltar planta. E a partir do momento que você tem a planta, você faz o processo numa panela em banho-maria. Então, uma mãe, tem várias mães que fazem em banho-maria, no fogão. Então, o processo é um remédio, qualquer pessoa pode fazer. Então, é de acesso a todos? Mas qual é o risco disso, né? O risco é ter pelo menos um respaldo jurídico para poder fazer isso, e a associação dá. O outro caminho é as associações. A Santa Cannabis, eu vou responder cada uma tem o seu método de trabalho. A Santa Cannabis, ela trabalha com uma anamnese social. Quem pode pagar, paga. Quem não pode pagar, não paga. E isso é muito legal, porque a gente vê as pessoas, quando entendem isso, pagam de acordo com o que elas podem mesmo. E a gente tem uma surpresa, assim, as que podem, pagam o remédio e falam, vou ajudar com mais uma doação. Então, é uma roda do bem que acontece, e quem não pode pagar, não paga. A ideia inicial é que a gente ligasse a pessoa que paga com a pessoa que não paga com a mesma doença. Essa era a ideia. A gente não conseguiu fazer isso ainda, mas é uma ideia de mostrar para quem tem grana que, ó, cara, você pode pagar, mas você vai apadrinhar uma pessoa que tem a mesma doença que você, e você vai lá levar o remédio para a gente. Queria forçar essa situação que a gente não conseguiu ainda, por uma série de questões, mas para aproximar as duas camadas da população, que as duas que têm a mesma dor, a mesma doença,
se enxergarem, sabe? Se enxergarem. Mas é assim que a gente funciona. Quem pode pagar, paga. Quem não pode pagar, não paga. André, manda alguma questão aí? Senão, vamos por isso mesmo. Então, como você entrou nessa questão de como que se mantém isso para umas pessoas, para outras não? Quem que pode doar? Como que a gente doa? Porque tem muita gente que deve estar assistindo aqui e falando, cara, isso é incrível, né? É um remédio, deveria estar acessível a todo mundo, não está. Tem gente que quer ter acesso, não tem grana para ter acesso. Quem quiser doar, quem quiser procurar a associação, qual que é o caminho? Bom, antes de dar o caminho para doar para a associação, eu vou dar o caminho para aqueles que precisam e não conseguem, não têm dinheiro. Mães de lugares pobres que querem o remédio, mas não têm condição para uma consulta, por um remédio, se organizem em grupos de 5, 10, entrem em contato com a Santa Cannabis, que a Santa Cannabis promove mutirão para ir com o médico, ou vocês irem até o consultório ou na associação para terem essa consulta e a gente poder resolver esse problema. Para doar, a gente tem o Apoia-se. O Apoia-se é um plano que a gente fez com vários parceiros. Tinha parceiros que doam serviço. Então, por exemplo, tem a Kika da Escola de Surf aqui de Floripa, que ela doa aula de surf, ela doa desconto em aula de surf. Tem a galera da Master Plants que doa desconto em lâmpadas para o nosso plantio e tal. Então, o que a gente que ajuda o nosso plantio e para os nossos associados? Então, o sócio anjo doador, o anjo doador que a gente chama, vai lá no Apoia-se e ele coloca lá o valor que ele pode pagar por mês e ele entra como sócio doador. E aí ele tem direito a mais de 15 benefícios, vamos dizer assim, 15 benefícios de desconto e tal. E vai ter uma carteirinha de sócio doador e vai nos ajudar muito, muito, porque faz uma grande diferença, né? A gente agora vai ter que se enquadrar na PL 399, então a gente vai ter que comprar equipamentos mais elaborados, a gente vai ter que gastar. Então toda ajuda é bem-vinda. Ainda bem que tem um monte de gente do bem que está mantendo a gente está se mantendo, a gente vai estar conseguindo distribuir remédio, então a gente agradece aos nossos anjos que já tem aí, e os anjos que quiserem vir são super bem-vindos. Nós vamos colocar, para você que nos acompanha pelo YouTube, na descrição desse vídeo, os links do Apoia-se, os links das redes sociais, os contatos da Santa Cannabis, e para você que nos escuta através do podcast, as informações vão se encontrar lá no Instagram da Escola ANANC. Procure, por favor, o post relacionado a esse episódio do Conhecimento Necessário e nele você vai encontrar as instruções de como entrar em contato com a Santa Cannabis, que já é seguida por nós. Então, se clicar nos nossos seguidores, já vai ter contato direto lá. Só escrever Santa Cannabis que vai ter acesso direto à página deles lá. Já estamos seguindo. E o trabalho é incrível, vale muito a pena você conhecer. Ainda que você não se identifique com a questão por não precisar ou por não ser um profissional que acredite que possa vir a contribuir, entra, dá uma olhada no material que eles possuem, vale muito a pena conhecer, é algo novo, é algo fantástico. A gente já conversou aqui sobre segurança pública, a gente já conversou aqui sobre produção têxtil, já conversamos aqui sobre celulose, conversamos sobre remédio. Então, assim, de fato, a cannabis é santa. Nunca vi uma empresa com o nome mais acertado que a associação de vocês. É fantástico ver o universo que se conta por trás do preconceito com uma planta. É incrível, Pedro. Então, ainda que a gente vá colocar os links e tudo mais, Pedro, eu vou te pedir um apelo e as devidas informações de como ter contato com vocês. Olha, o contato é @, Santa Cannabis Medicinal no Instagram, Santa Cannabis no Facebook, Santa Cannabis no Twitter, www.santacannabis.com.br. Lá tem o telefone do WhatsApp também, que agora eu não me lembro de cabeça. E qualquer um desses canais a gente vai responder e contem com a gente para o que precisar. E muito obrigado, né, Roger e André. Meus sentimentos, Roger, pela passagem da sua avó, que você nos relatou. E, cara, o que vocês precisarem, contem com a gente. E quem sabe vamos fazer uma troca, vão lá no nosso podcast para a gente trocar essa ideia lá também. A gente agradece muito.
é só convidar, estaremos lá para bater um papo com vocês sobre isso. Isso daí seria fantástico. André, uma mensagem final aí para quem nos acompanha? Gente, lembrando de inscrever, comentar, compartilhar, é importante para a gente saber o conteúdo que está agradando vocês, facilita muito na hora de produzir mais conteúdo. E, Pedro, muito obrigado, foi muito esclarecedor, eu espero que tenha abrido a cabeça de muita gente. O pessoal que acompanha aqui o canal já é muito esclarecido, mas é sempre importante a gente tocar novamente nesses assuntos, né? Tem que deixar isso sempre vivo, não pode deixar essas discussões morrerem. Ô, André, eu que agradeço mesmo, em nome de todos lá da Santa, agradeço vocês dois, valeu pelo espaço, qualquer coisa, tamo aí, tamo junto, que precisarem, liga pra Santa. Obrigado, André, obrigado demais, Pedro, um super obrigado a você que nos acompanha aqui no Conhecimento Necessário, esse lugar nada convencional para aquilo que há de mais exótico, o conhecimento. Hoje, muito mais do que fazer um apelo pela sua companhia nas nossas redes, faço um apelo para que você acompanhe o trabalho da Santa Cannabis, é um trabalho muito bonito, muito importante, que você procure contato com deputados do seu estado, leve para ele essa demanda, fale com eles da importância de se aprovar essa PL, procure o senador que você tem, que tem o seu voto e o que não tem o seu voto também, procure as bases eleitorais, procure convencer as bases eleitorais, principalmente as bases conservadoras, que possuem um preconceito com um produto que é um remédio, o governador do seu estado, porque há toda uma estrutura política de demandas que não estão depositadas diretamente no gabinete do político que vai votar, não. A estrutura é um pouquinho maior. Perturbe ainda que o problema não te toque, porque é extremamente importante que se abra o olho da nossa população, dos nossos políticos, para questões como essas, assim como acontece com a cannabis, há uma série bem grande de outras plantas, de outras substâncias que podem nos auxiliar, tanto na saúde, quanto na economia, como de forma geral, e a gente fecha os olhos. Nós estamos aqui falando de remédio, a gente está falando de salvar vidas, a gente está falando de levar qualidade de vida para pessoas que possuem dor, para pessoas que possuem perda de mobilidade, para pessoas que precisam viver e viver melhor. Então, fico aqui o apelo da Escola Nank para que você que nos acompanhe também o trabalho da Santa Cannabis e colabore da maneira que você, como cidadão, pode colaborar. Muito obrigado a todos. Ficamos por aqui. Até o próximo Conhecimento Necessário.